No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, nós lemos o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Duas coisas que me chamam muita atenção na Bíblia Sagrada, e eu confesso para vocês que esses dias que eu tenho estudado essas lições e temos conversado sobre essas lições, eu tenho aprendido um pouquinho mais do pouco que eu já sei. A palavra de Deus, ela é muito precisa, é impressionante como que a palavra de Deus é precisa. Por que eu digo isso? Querido, quando você pega as Escrituras Sagradas e começa a folhear, você vai perceber que existe uma harmonia nas Escrituras Sagradas impressionante. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita há aproximadamente 1.600 anos. E se nós pensarmos assim numa hipótese assim, bem remota, uma hipótese assim, bem pouca, de que, como muitas pessoas argumentam, que a Bíblia Sagrada foi traduzida para muitas gerações, muitas traduções foi escrita e que ela perdeu a sua originalidade, mesmo que ela tenha perdido a sua originalidade, mas ela continua uniforme, ela continua precisa, ela continua com os pensamentos bem direcionados, com o propósito de salvar, de orientar, de aconselhar. Por que eu estou dizendo isso na introdução da mensagem de hoje? Quando você pega e começa a analisar bem detalhadamente os acontecimentos que os profetas do passado relataram nas Escrituras Sagradas, quando você lê o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o próprio Isaías que nós estamos estudando, você percebe que eles trazem para o povo alertas, traz para o povo conselhos, Deus clamando, Deus chamando eles para uma decisão. Uma certa ocasião, alguém falou para mim que Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Velho Testamento punia, castigava, matava criancinha. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso, ou se você mesmo tem uma ideia diferenciada de Deus. Mas hoje, ao estudar a lição, nós percebemos que na realidade não é Deus que foi culpado dessas desgraças, dessas mortes, mas é consequência da escolha do próprio ser humano. Deus, ele nunca deixou de chamar o povo. Desde a entrada do pecado no mundo, desde o momento em que o homem se separou de Deus, Deus buscou Adão e Eva lá no Éden e tem nos buscado no decorrer desse século de pecado. Olha o comentário da lição a esse respeito. Convite sobre convite foi enviado ao rebelde Israel para que retornasse à submissão de Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, as suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Portanto, para o medroso e incrédulo Acaz, a boa notícia da parte de Deus era que Síria e Israel seriam exterminados. Mas a má notícia era que a Síria, o aliado e amigo que o rei Acaz havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso do que Síria e Israel. Querido, às vezes nós confiamos em pessoas, confiamos em homens, confiamos em pessoas para poder nos ajudar a aliviar nosso fardo, as nossas lutas, e acabamos nos alinhando com pessoas que irão nos prejudicar. Rapidamente eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida. Alguns anos atrás, eu me envolvi com agiotagem. Para vocês terem uma ideia, eu arrumei dinheiro emprestado com muitos agiotas. E todos eles eram meus amigos, acredita? Pessoas assim que me abraçavam, que gostavam de mim, que eu achava que eu era um super cara.
Quando eu precisava do dinheiro, eles estavam lá prontos para me emprestar. Mas chegou uma hora que eu não tive mais condições de pagar. E aí começou a vir as cobranças. Aí revelou quem eram realmente os meus amigos. Então a gente percebe que muitas vezes pessoas dessa qualidade não estão querendo nos ajudar, estão querendo nos afundar muito mais. São pessoas vestidas são lobos vestidos de cordeiros. Então, o único que pode realmente nos ajudar é Deus. E pedir a ajuda de Deus é andar no caminho estreito, é andar no caminho difícil, é aceitar as condições de Deus, porque as condições de Deus, por pior que seja, ainda é melhor do que as condições que as pessoas nos oferecem. Eu quero terminar a mensagem de hoje com as palavras do salmista, Salmo 118, verso 9, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Melhor é confiar em Deus do que buscar em bancos, em amizades, em coisas que se veem, auxílio para resolver nossos problemas. Confie em Deus, busque em Deus, ore e tenha paciência em esperar, porque a paciência é o caminho difícil que precisamos trilhar todos os dias para alcançarmos mais bênçãos de Deus para a nossa vida. Oremos. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem tão inspiradora que o Senhor nos deu nessa manhã. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti e que nós tenhamos a capacidade de esperar a Tua vontade se realizar em nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia.